Pessoal, então olha só, eu vou falar um pouquinho da nossa atuação, que é a atuação da fisioterapia, né, nesse paciente no ambiente hospitalar. Tá aqui o controle. Tá funcionando? Então, eu vou falar agora há pouco. O Pablo falou dos fatores de risco para o desenvolvimento da trombose. Né, eu cheguei a escrever os medicamentos, fatores cirúrgicos, mas como ele acabou de falar, ainda está bem fresquinho, né? Então vou pular essa parte. Que já também foi bem falado aqui agora pelo Dr. Pablo. E nós temos as medidas físicas e mecânicas, que foi a que ele citou. Né? Que aí entra a fisioterapia, que eu vou estar abordando sobre as diversas técnicas que a gente pode estar utilizando, e também as meias antiembólicas e o sistema de compressão intermitente. Para todos os pacientes, vocês vão ver que ela está em todas as estratificações de risco, seja risco baixo, médio ou alto, a fisioterapia ela tem a sua intervenção. E na unidade hospitalar, a gente vai atuar, então, principalmente sobre os efeitos da hipoatividade ou da inatividade do acamado. A gente vai ver que tem algumas condutas da fisioterapia que a gente realiza quando esse paciente ele não pode sair do leito, quando ele não pode fazer uma atividade motora maior. Né? E aí tem as outras também, que é quando ele já pode contribuir mais para o movimento. Então, aqui eu coloquei esse quadro, que era o protocolo de profilaxia, e aí a fisioterapia entra em todos os tipos de riscos. Né? Então, ela está bem atuante aí, a gente se entende. A gente tem o auxílio aqui da cunha, que é justamente para fazer a elevação dos membros inferiores desses pacientes. Né? A gente deve estar sempre observando aqui que a altura da veia poplítea deve estar, né, uma altura mais elevada que a veia femoral, que é justamente para promover esse retorno venoso, né, para ajudar nesse retorno dos membros inferiores e diminuir a estase venosa. E dessa forma, a gente tem a drenagem passiva, né, dos membros inferiores, que é promovida pela gravidade. Então, a gente já começa na fisioterapia por aí, do posicionamento no leito. Aí nós temos a cinesioterapia em membros inferiores, que a gente está focando os membros inferiores, né, pelo risco da TEV, que geralmente é causada pelos trombos, né, pelas grandes cirurgias, igual a gente viu o Dr. Pablo falando, que geralmente acomete os membros inferiores. Então, a cinesioterapia nada mais é que a terapia por meio do movimento. E aí nós temos os exercícios que promovem a mobilização, e aí a gente enfatiza a mobilidade da articulação talocrural ou articulação do tornozelo, que é justamente para ativar os músculos, né, da panturrilha, que vai ativar a bomba sural, que é fazendo uma compressão ali nas veias, né, para fazer com que haja o retorno venoso. Então, esse movimento para a gente de dorsiflexão e flexão plantar, ele é muito importante. E juntamente a isso a gente faz a inversão, a eversão também, mas basicamente esse aqui que faz com que haja a bomba propulsora, né, que você vai utilizar bem os músculos da panturrilha. E aí é importante a gente lembrar, todos esses, no caso a cinesioterapia, ela deve ser feita tanto no pré-operatório, né, quanto no pós-operatório, caso possível. Às vezes não é no pré, né, mas aí a gente, sempre que puder, a gente está entrando aí quanto em membros superiores, né, mas a gente utiliza mais em membro inferior, e aí a gente faz toda a movimentação passiva, que é justamente para o paciente que ainda não consegue se exercitar ativamente. Uma outra técnica que a fisioterapia também, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é a drenagem linfática. E por que ela é importante? Ela também faz com que haja uma melhora nessa circulação local, melhora da nutrição, atenua a formação de edema e promove uma melhor oxigenação da área. Tem alguns casos que ela é, sim, contraindicada, né, em processos infecciosos, neoplasias, TVP e erisipela. Mas, na maioria das vezes, quando que a gente usa essa técnica? Quando é aquele paciente que ele está restrito ao leito, que ainda não tem como mobilizar ativamente. Então, a gente, né, uma técnica também que pode ser utilizada pela fisioterapia. Uma outra técnica
é a estimulação elétrica funcional. Essa técnica ela se dá pela aplicação de uma corrente elétrica na superfície da pele por meio dos eletrodos que são colocados. Então, essa corrente elétrica vai passar de um eletrodo a outro, e aí vai estar estimulando o músculo, nervo e tecido, que é isso que a gente quer. Dentre os benefícios da eletroestimulação funcional, a gente tem a reeducação muscular, retardamento de atrofia, inibição temporária da espasticidade e redução de contratura de edema. Mas no caso, falando mais especificamente da FTEV, qual que é a importância da eletroestimulação funcional para a gente? É que ela produz o movimento articular, ela estimula o músculo, e aí melhora a circulação e o retorno venoso. Então, o FACE também é uma técnica que pode ser utilizada em hospital. Lá a gente tem também esse aparelho que a gente pode estar utilizando para esse paciente que também está restrito ao leito. E aqui, os eletrodos, que são colocados de acordo com o que a gente quer. Como a gente está falando de TVP, a gente poderia estar colocando ele aqui embaixo, na região da panturrilha, sobre o músculo gastrocnêmio, sólido, justamente para estar estimulando a dorsiflexão e plantiflexão. Aqui, aí, então, quando o paciente ele ainda está restrito ao leito, a gente tem todas aquelas técnicas, mas o que a gente busca a todo momento é a cinesioterapia ativa, que é aquela que o paciente ele vai interagir, ele vai fazer a atividade por si só. Aí o fisioterapeuta está ali para orientar e ver qual que é a melhor conduta naquele momento. E na cinesioterapia ativa a gente pode estar utilizando uma bicicleta, lá na UTI, no hospital, tem essa bicicleta, que pode ser feito com o paciente ainda restrito ao leito, ainda não podendo deambular, mas ele pode fazer à beira do leito ou até mesmo no leito. Ele coloca os pés aqui, um de um lado e do outro, e aí vai fazer esse movimento cíclico que vai estar trabalhando membros inferiores. Vai estar trabalhando pé, joelho, quadril. E aí nós temos exercícios também que podem ser feitos com bastão e TheraBand. A gente utiliza também o bastão para membro superior, TheraBand, tanto membro inferior quanto superior, ainda no leito também. E os exercícios de flexão plantar, que para a gente é muito importante. Que agora, nesse momento, na cinesioterapia ativa, o paciente por si só vai conseguir fazer os movimentos de dorso e plantiflexão, que é o que vai ajudar nesse retorno venoso. E aí o nosso objetivo é a deambulação precoce. A gente sabe que quanto mais rápido esse paciente deambular, melhor vai ser para ele. Porque uma coisa é eu fazer dorsiflexão no leito, outra coisa é eu fazer dorsiflexão na minha marcha. Eu tenho todo esse movimento e ele é com uma alta performance. Na marcha, a fase de apoio, o apoio médio e a fase de impulsão. Então aqui, olha, eu tenho o máximo da plantiflexão. Então isso aqui é muito melhor que se eu estiver fazendo no leito. Então o que a gente quer com esse paciente é colocar ele para andar, para deambular. E aí tem o nosso, sempre quando há essa decisão, tem a equipe multidisciplinar que vai estar chegando nessa conclusão, qual a melhor hora desse paciente deambular. E tem uma pesquisa que foi feita em 2008 por Campos, Albuquerque e Braga, e o objetivo deles foi justamente avaliar o volume do fluxo venoso dessa bomba sural, esse movimento que a gente sempre fala que é tão importante de plantiflexão. E aí ele avaliou utilizando uma ultrassonografia Doppler na veia poplítea direita, durante a cinesioterapia ativa e cinesioterapia passiva. O objetivo dele era fazer o quê? É ver como é que era a diminuição da estase venosa e os riscos da TVP em membros inferiores. Então ele queria verificar a diferença entre cinesioterapia passiva e ativa da bomba sural. Ele utilizou 30 indivíduos, 16 mulheres e 14 homens, e aí ele mensurou esse fluxo na veia poplítea em 4 momentos. Um indivíduo em repouso, acamado, em repouso, na compressão manual da panturrilha, e ele fazia a compressão manual por si só, ali daquela região. Aí depois ele fazia a movimentação passiva, tornozelo, do pé, dorso e plantiflexão. E no 4º momento, ele solicitava ao indivíduo para fazer a plantiflexão ativamente. A plantiflexão, flexão plantar, para ver se havia diferença. E ele percebeu, é claro, e há de se esperar,
que a flexão plantar do tornozelo de forma ativa mostrou-se muito mais estatisticamente significativa e mais eficaz que a passiva na ativação dessa bomba sural. Então, por isso, para a gente, o que a gente objetiva sempre é a cinesioterapia ativa, que é justamente o paciente fazendo o movimento. E aí a gente consegue uma melhor performance, né, e todos os benefícios que podem ser conseguidos quando é feito ativamente, eles são conseguidos muito mais rápidos. E aí, com isso, ele observou, então, que, em primeiro lugar, qual que a gente tem o máximo de performance, né? Quanto que a gente consegue fazer justamente o aumento na circulação, né? O retorno venoso nessa veia poplita. É quando ele faz o exercício ativo, depois passivo e depois só na compressão manual. Que aqui não é o uso da meia, não é com relação a isso, é mesmo a compressão manual. E diminuindo, então, a êxtase venosa. Aqui, a gente tem a bandagem, que ela é muito utilizada, né, logo após uma cirurgia. O indivíduo já sai de lá com uma bandagem, que é justamente para auxiliar na dinâmica desse fluxo venoso, nesse retorno, de forma centrípeta e contrabalanceando a insuficiência das válvulas. Então, é muito utilizado essa bandagem. Aqui também, aí nós temos a ação da meia elástica, né, a Andréia da Covedien está aí, que vai falar para a gente muito especificamente de cada uma, né, dessas meias elásticas e também da compressão intermitente. O Pablo chegou a citar, como nós temos o privilégio dela estar aqui com a gente, né, então eu vou deixar também para ela falar um pouquinho sobre elas. Mas aqui, né, mais uma vez lembrando que é importante que essa compressão ela seja graduada e deve ser ajustada ao tamanho do membro inferior do paciente. E aqui a gente tem diversos tamanhos também. Como vocês vão ver daqui a pouco. E ela aumenta o fluxo venoso sempre para a veia femoral, fazendo com que haja um melhor retorno venoso e a diminuição da êxtase sanguínea. Com relação à compressão pneumática intermitente, também tem as botas e as perneiras também que são utilizadas. Né, que essa daqui é a botinha, e essa aqui é a perneira, que vai ser colocada em membro inferior, né, e que o Dr. Pablo ressaltou também, que ela é muito usada principalmente quando não tem adjuvante da farmacoterapia. Né. Então, daqui a pouco a Andréa vai falar um pouquinho sobre ela também. E aí teve um estudo que foi feito em um hospital, em Maceió, Alagoas, agora em 2010, em que o objetivo era determinar a frequência da utilização da profilaxia para a trombose venosa profunda em pacientes clínicos hospitalizados. Então, como é que está essa profilaxia nesse hospital? Eu achei bacana esse estudo, e a gente pode começar por aí, fazendo esse estudo. Como é que está a profilaxia no hospital onde a gente trabalha? E aí eles observaram que a frequência da utilização de profilaxia para TVP em pacientes foi de somente apenas 33%. Então, se a gente for pensar, é muito pouco com relação aos pacientes de risco. Risco baixo, risco médio, principalmente os de risco alto. Mas, geralmente, lá eles têm um adendo no estudo que fala que quando é risco baixo, às vezes eles nem consideram assim, eles não fazem alguma intervenção. Então, assim, isso é um grande problema. E a frequência da utilização desses métodos físicos, ou mecânicos, foi de 17% dentro dos 33%, no qual 16% era fisioterapia e 1% eram meias elásticas. A frequência da utilização de métodos farmacológicos é de 26%. Se a gente for levar em conta que a fisioterapia ela deve ser prescrita nos 3 riscos, né? Então tem alguma coisa errada. A fisioterapia está sendo muito mal utilizada, subutilizada nesse hospital. E aí, por a gente saber que ela é uma causa significante, a TVP é uma causa significativa de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, o Dr. Pablo acabou de explicar, a gente vê a importância que tem de fazer esse profilaxia. Então, a gente observa que a fisioterapia é imprescindível para a prevenção da TEP, tanto no período hospitalar como a alta, igual o Dr. Pablo falou, aquele paciente tem alta, mas ele já teve uma história, então ele tem que ter um cuidado também com aquele paciente, né, já que o risco persiste por alguns anos,
gente vê que até 2 anos depois ele pode estar apresentando uma úlcera, né, uma lesão. E aí o que tem que ficar claro para a gente é que, principalmente na fisioterapia, a gente tem um movimento muito querido, que é o movimento da flexão plantar do tornozelo, que é justamente para estar ativando a bomba sural, e que é nesse movimento que a gente consegue, né, de forma ativa, diminuir essa estase venosa, e também a gente pode estar utilizando de meios para fortalecer a musculatura da panturrilha. E tudo isso para melhorar a hemodinâmica venosa desse segmento. Então, ela é muito importante e deve ser. Alguém ficou com dúvida de alguma daquelas técnicas? Tranquilo, né? Todos já ouviram falar de uma técnica ou outra. Aqui tem algumas referências que eu usei.